Oi, gente, bom dia! 2021 chega com a esperança de retomada da vida normal, liberdade, saúde, o fim da pandemia. Foi um Réveillon bem diferente, sem aqueles shows de fogos nas tradicionais festas capixabas. Mas teve aglomeração sim, viu? Guarapari, que está em risco alto de contágio pelo coronavírus, ferveu na virada do ano. Areias lotadas de gente sem medo do amanhã. Na Grande Vitória, festas clandestinas também reuniram multidões que se divertiram até o dia amanhecer. E o choro de quem entra em 2021 vivendo a perda de um ente querido. Morreu o trabalhador ferido em um desabamento de caixas d'água de um condomínio em Cariacica. A esposa dele fez um desabafo emocionante. Em Marataízes, litoral sul, uma criança e um adulto morrem durante comemorações da chegada do Ano Novo. Teve tiroteio no balneário. 1º de janeiro, dia de posse dos prefeitos eleitos, e os capixabas esperam que os novos administradores públicos cumpram as promessas de campanha. O TN1 traz também uma entrevista com Renato Casagrande. O governador do Espírito Santo fala dos investimentos para esse ano, os desafios que a pandemia trouxe e a chegada da vacina contra a Covid-19. Eu te desejo um ano de paz, bênçãos e que possamos estar juntos todos os dias aqui no TN1, se Deus quiser. Fique com a gente, nós já voltamos. H42, TN1 está de volta. Triste começar o ano com a perda de um ente querido, né? Claro. Mas, infelizmente, é o que a família do trabalhador ferido em um desabamento de caixas d'água de um condomínio em Cariacica está vivendo nesse primeiro dia de 2021. Juscelino Roncon não resistiu aos ferimentos. A repórter Vanessa Calmon conversou com a esposa do Juscelino. Esse caso é muito lamentável. Vanessa, bom dia para você. Muito bom dia, Bruna. Bom dia, Georgia, a todos que acompanham o TN1. Pois é, muito triste mesmo. Hoje pela manhã eu acompanhei todo esse sofrimento da família do Juscelino, né? Ele perdeu a vida, não aguentou os ferimentos, acabou falecendo. Ontem à noite ele estava internado, já em estado grave, em um hospital de urgência e emergência em Vitória, depois de sofrer esse acidente. Aqui atrás de mim tá a primeira caixa d'água que desabou, né? No início da manhã de quarta-feira, o Juscelino trabalhava aqui nessa caixa d'água e, de repente, a estrutura cedeu e caiu, ficou escorada em cima do prédio. O Juscelino acabou sendo arremessado e foi socorrido pelos próprios moradores aqui do condomínio São Roque, que fica em Padre Gabriel, Cariacica. E vou mostrar para vocês também, a gente andando um pouquinho. A gente chega do outro lado ali, onde fica o condomínio São Roque 1. E ali do outro lado a gente consegue ver a situação da outra caixa d'água, que também desabou cerca de 20 minutos depois desta primeira, onde o Juscelino trabalhava, né? Essa outra, ela desabou por completo e acabou atingindo, inclusive, a gente pode perceber, alguns apartamentos, né? Literalmente raspou ali naquele prédio. Bom, uma situação muito complicada, os moradores continuam, né, fora dos seus apartamentos, passaram a noite em um hotel, sendo assistidos pela empresa Cobra Engenharia, responsável pelas obras aqui no local, e então a empresa continua dando essa assistência, né, para os moradores. Daqui a pouquinho, inclusive, você vai acompanhar uma matéria completa que a gente fez com esses moradores, como é que foi a noite, né, desses moradores aqui do condomínio São Roque 1 e São Roque 2 aqui em Padre Gabriel. Bom, mas hoje pela manhã eu acompanhei o sofrimento, a tristeza, a dor de uma família que perdeu um ente querido aqui nesse acidente. Vamos ver na matéria que eu preparei com Ronivaldo Nascimento. Na saída do DML, a esposa de Juscelino precisou ser amparada por parentes. Parece que o mundo acabou, ele não tem nada, só coisas boas para lembrar dele. O choro de dor e desespero é de quem perdeu o companheiro com quem dividia a vida há mais de 10 anos. Eu tão novo, 54 anos, tinha vida pra frente, falou que só ia me deixar com 100 anos. O irmão Armando foi quem liberou o corpo de Juscelino. Ainda nem parecia acreditar no que tinha acontecido. Como fica uma pessoa quando recebe a notícia dessa? Abalado.
Juscelino Roncon, de 54 anos, morreu na noite de ontem. Ele estava internado desde a manhã de quarta-feira, em estado grave neste hospital de urgência e emergência em Vitória. Juscelino fazia reparos em uma caixa d'água do condomínio residencial São Roque, que fica em Padre Gabriel, Cariacica, quando a estrutura cedeu e caiu em cima de um dos blocos. Ficou escorada no prédio. Juscelino foi socorrido, já em estado grave, pelos próprios moradores. Ele estava de cabeça para baixo, com as pernas todas agarradas nos ferros. Eu falei, tem que tirar ele daqui. Aí eu fui, peguei ele, só a parte da cabeça. Eu falei, eu não consigo pegar ele sozinho. Pode dizer que ele estava desmaiado. Aí daqui a pouco ele parou de respirar um pouco, eu fui na boca dele, eu mesmo com minha boca, não tem? E puxei uma bola de sangue da boca dele, não tem? E joguei para fora e voltou a respiração de volta. Em um intervalo de 20 minutos, a outra caixa d'água do condomínio também cedeu e caiu, destruindo vários andares de outro bloco. Mas ninguém ficou ferido. Juscelino era proprietário de uma empresa que prestava serviços para a Cobra Engenharia, responsável pelas obras do condomínio. Não tinha vínculos empregatícios. Em nota, a empresa lamentou a morte de Juscelino e disse que vai prestar toda a assistência à família. A manutenção prestada por Juscelino era para resolver a falta d'água que os moradores vinham enfrentando desde a entrega dos apartamentos, que aconteceu há cerca de 2 semanas. O irmão conta que Juscelino era muito trabalhador, não negava serviço. Dedicado, responsável, fazia o trabalho bem feito, conseguiu sobressair na profissão dele, que era manutenção de residencial. Então ele já tinha contratado o serviço até o final desse ano. Não tinha mais espaço para ele pegar outro serviço. Estava muito bem, mas Papai do Céu precisou dele lá. As causas do acidente ainda são apuradas. A empresa responsável pelos reservatórios de água do condomínio é de São Paulo. O corpo de Juscelino foi levado pela funerária às 9h45 da manhã. Ele será velado e enterrado no Parque da Paz, em Cariacica. Juscelino deixa saudade e muitas lembranças. Cabe a mim hoje fazer o que não pode fazer. Então, não seguir, a vida segue. Não tem jeito, levantar e seguir. Que tristeza, né, gente? Bom, pois é. O corpo do Juscelino, né, ele vai ser velado, vai ser enterrado então no cemitério Parque da Paz, que fica em Cariacica. E por aqui, então, como eu falei, a situação continua a mesma. Você viu aí na matéria que antes desse acidente acontecer, os moradores estavam com problemas na questão do abastecimento de água dos apartamentos. Esse condomínio aqui, do Minha Casa Minha Vida, né, ele foi inaugurado há cerca de 2 semanas e desde que os moradores se mudaram para cá, eles já estavam com esse problema, nessa questão do bombeamento da água, então que não estava chegando direito nos apartamentos. E aí agora, nesse momento, com a queda das 2 torres de reservatórios, né, de água, os moradores continuam sem água nos apartamentos, mas a empresa Cobra Engenharia, responsável aqui pelas obras do local, instalou 2 reservatórios de água como se fossem caixas d'água bem grandes, assim, né? E aí as pessoas levam baldes lá, conseguem encher e aí levam até os apartamentos. Além disso, o abastecimento de gás, de acordo com a empresa, foi restabelecido, mas mesmo assim continuam sendo fornecidas marmitas. Café da manhã, almoço e janta também para essas pessoas que permanecem aqui no local. E as que foram atingidas, dos apartamentos que foram atingidos, né, por esse acidente, continuam então hospedadas em hotéis. Ontem, representantes da Caixa, né, responsável aí pelo Minha Casa Minha Vida, e também engenheiros da empresa da Cobra Engenharia estiveram aqui no condomínio São Roque fazendo uma vistoria no local. Quem acompanhou isso foi a Manuela Machado. Vamos ver na matéria. Encontramos moradores revoltados. Tem ano novo para alguém aqui? Não tem, porque o ano novo foi destruído pelo incompetente que eles colocou para fazer aquela caixa no meio dos prédios. As famílias que estão no local ficaram sem água e gás e não tinham como cozinhar em casa. Débora tem 3 filhos pequenos e reclama da falta de assistência. Eu moro no 5º andar, eu sou sozinha, entendeu? Aí eu tenho que pegar o balde de água, levar lá para cima, não tem como a gente fazer comida. Na manhã desta quarta-feira, as 2 torres das caixas d'água do condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, em Padre Gabriel, Cariacica, desabaram. 2 prédios foram atingidos e estão interditados pela Defesa Civil.
Uma das caixas atingiu 4 apartamentos. Representantes da Caixa Econômica Federal e da construtora responsável pela obra analisavam o problema. Eles não quiseram gravar entrevista. 40 famílias vivem nesses 2 prédios que foram interditados e foram obrigadas a sair de casa. Elas estão abrigadas em hotéis pagos pela empresa responsável pela obra. A empresa, que está aqui no local acompanhando o problema, ainda não tem prazo de quando os prédios serão liberados. O vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo falou sobre o problema. Nesse momento é imprudente a gente atribuir qualquer responsabilidade ou qualquer culpa. O que precisa é um estudo profundo dos projetos para ver quais são os critérios adotados no dimensionamento dessas caixas d'água e buscarmos se houveram falhas de execução. Num colapso desse tipo, ou nós tivemos problema de projeto, ou nós tivemos problema de execução. Andressa mora no prédio ao lado de um dos interditados. Ela mostra uma rachadura na parede e não está dormindo em casa. Aquilo a qualquer momento pode cair. Aí como que a gente dorme sossegado? Eu moro no último andar. Como que eu desço com isso tudo caindo aqui com uma criança de madrugada? Essa outra moradora também teme uma tragédia e prefere não ficar no apartamento. Todo mundo tá com medo, né? Porque se o prédio daqui da frente cair, automaticamente o lá de trás cai também. Tá muito difícil mesmo. O sonho da gente, a minha casa, a minha vida, tá se tornando um pesadelo. Pois é, a gente viu aí o medo, né, dos moradores que permanecem aqui no condomínio, medo de desabamento, medo de novos acidentes e infelizmente a estrutura ela tem que continuar da forma como ela está aqui, gente, tanto essa caixa d'água do São Roque 2 quanto a outra caixa d'água também do São Roque 1. Isso porque a empresa de São Paulo, que segundo a Cobra Engenharia foi responsável pela instalação das caixas d'água aqui no condomínio, representantes dessa empresa, engenheiros dessa empresa vêm ao Espírito Santo e precisam realizar uma perícia aqui no local para que sejam analisadas as causas do acidente. E até que isso aconteça, então, precisa continuar dessa forma, não pode mexer. Bom, o prazo para que isso aconteça, né, a empresa de São Paulo disse que está chegando ao estado no domingo à noite e que na segunda-feira pela manhã já estaria aqui no condomínio fazendo então essa perícia para saber as causas do acidente. E a gente continua acompanhando aqui toda essa situação, né? Eu volto com vocês aí no estúdio. Bruna, George. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Hoje o George não está aqui, está de folga. Obrigada aí pelas informações. A gente segue acompanhando esse caso tão sério. Na segunda-feira, com certeza, a nossa equipe vai estar por lá também. E olha, agora a gente fala da festa da virada de ano. Uma festa que foi diferente esse ano, né, gente? O Réveillon foi sim a tradicional queima de fogos nas orlas de Vitória e Vila Velha. Mas mesmo assim, os capixabas e turistas foram às praias para comemorar a chegada de 2021. Não, essas belas imagens não são da última noite de 2020. E nem poderia ser. Afinal, 2020 não foi um ano comum. A tradicional virada de ano com queima de fogos, praias lotadas, pessoas felizes e brindando não rolou. Tudo foi diferente. O céu da Grande Vitória ficou sim bem iluminado, mas pela linda lua que brilhou para saudar a chegada do novo ano. A multidão no calçadão da Praia da Costa e de Camburi deu lugar a grupos familiares e de amigos. O seu José foi com a filha e os netos passear nos últimos momentos do ano difícil que ficou para trás. A filha veio do interior para cá para dar uma volta aqui, né? Eu moro aqui, né? Aí veio dar uma volta aqui e não tem nada, mas a gente está aqui, né? Na areia da praia, no início da noite, casais com petiscos, grupos de amigos e de familiares mantinham o distanciamento. Agentes da Guarda Municipal de Vitória fiscalizavam a praia para evitar aglomerações. A Simone e a família vieram de 7 Lagoas, em Minas Gerais. Para ela, que é professora, 2020 não pode ser esquecido. Tem que ser um ano que fica de aprendizado. Eu acredito que a gente aprende com as coisas, porém em 2021 a gente está com fé na vacina e que tudo vai dar certo. A jovem Paola, de 19 anos, toda alegre, alto astral, se mantém assim para superar as mágoas e perdas que teve. Tão jovem, percebeu durante a pandemia o poder de um abraço.
Eu quero esquecer todas as mágoas, né, que eu tive, todas as tristezas e as percas também, que já perdi pessoas importantes nesse ano de 2020. Teve perdas por causa da Covid? Sim. Com a proximidade de meia-noite, a movimentação aumentou nas praias. Mais pessoas se reuniram na areia. Pareciam esperar por um motivo para sorrir. A gente tem que aprender a viver com essa situação, né? É uma coisa que chegou inesperada, ninguém esperava por isso, mas se tivéssemos tomado cuidado no passado, talvez hoje estaria bem diferente. 2020 reservou surpresas até o fim. No condomínio São Roque, em Padre Gabriel, onde 2 caixas d'água desabaram na última quarta-feira, a virada de ano foi de incerteza. Na área comum do residencial, famílias aguardavam pela chegada de 400 marmitas e mantinham a esperança de um novo ano com mais respeito e dignidade. Já foram distribuídas 170 marmitas com toda tranquilidade, entendeu? E é isso aí, eu acho que a gente faz a parte da gente, né? E tudo vai dar certo. Chegou ao fim. 2020 não foi fácil. Um ano marcado por uma tragédia sanitária de nível mundial. Ano em que muitas pessoas perderam a vida, perderam parentes, perderam amigos, mas que não perdem a fé e a esperança de estarem juntas novamente. O desejo para 2021 é apenas um: a vacina. 2020 suspendeu por tempo indeterminado beijos e abraços. Falando em tempo, está encerrada a segunda década do século 21, que vem a terceira. Seja bem-vindo 2021. Traga de volta os beijos e abraços. E já a gente vai ver que nem em todos os lugares a virada foi tão tranquila assim, não. Mas agora a gente fala de uma virada de ano, agora, né, que foi marcada por aglomerações em praias e festas clandestinas. Nas redes sociais circulam vários vídeos com multidões bebendo, dançando, sem distanciamento, sem máscara e sem preocupação alguma. Em Marataízes, um duplo homicídio. Entre as vítimas, uma criança de 10 anos. As festas clandestinas aconteceram por toda a Grande Vitória. Um DJ mostrou em suas redes sociais a agenda com a quantidade de shows que faria na noite da virada. Ele esteve animando o pessoal em Vila Velha. Na Serra, em Central Carapina. Mas aqui, nem tudo foi só festa. Um homem foi espancado e baleado por dívida de drogas. Em Cariacica, em Porto Novo, o Morro do Quiabo estava em festa. Na rua, mais aglomeração e muita música. Em Vitória, no bairro de São Benedito, enquanto a festa rolava solta, um esbarrão quase acabou em morte. Num baile clandestino em Industrial Viana, uma mulher acabou sendo atingida por um tiro na perna. Ela contou para a polícia que estava na festa quando uma pessoa ao lado dela manuseava uma arma e, sem querer, acabou fazendo um disparo. Ela conhece essa pessoa, mas não chegou a falar para a polícia o nome de quem atirou. Já no baile do Mandela, bem famoso aqui no bairro São Benedito, uma pessoa também acabou sendo vítima de disparo de arma de fogo. Nesse caso, a vítima teria esbarrado em um homem que não gostou e acabou que os dois passaram a discutir. Só que a vítima levou a pior, é que o agressor estava armado e disparou contra ele. A vítima acabou sendo ferida por 2 disparos. O homem de 23 anos, morador do próprio bairro, foi socorrido para o CIAS e depois encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência e se encontrava no centro cirúrgico. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 5 horas da manhã, mas não foi o único registro da violência que não deu trégua nem na virada do ano. Em Marataízes, um homem e uma criança de 10 anos de idade que estavam nessa festa foram atingidos por tiros e morreram. A polícia ainda não informou se o homem seria o alvo e como a criança foi atingida. Em Iriri, a festa foi na praia e com muita aglomeração, viu? E no bairro da Penha, à meia-noite, uma cena que marcou 2020 se repetiu para anunciar 2021. Em meio aos fogos de artifícios que coloriam o céu, o som de tiros cortavam a noite.
Sobre o duplo homicídio em Marataízes, a polícia está investigando o caso, mas até agora ninguém foi preso. A criança baleada veio de Divinópolis com a família para passar a virada na casa de um tio. Na hora do tiroteio, estava na Praça Central com a família. A confusão teria começado por causa de um rojão. Um homem foi baleado e Vitor Hugo, de 10 anos, também foi atingido por um disparo. Muita tristeza para essa família, né? Olha, enquanto a gente viu aí que o povo se diverte sem pensar no amanhã, os números do coronavírus só crescem. Nas últimas 24 horas, o Espírito Santo registrou 15 mortes pela Covid-19. 1.324 pessoas testaram positivo para a doença. Vamos acompanhar aí no painel. O estado acumula mais de 248 mil casos confirmados. Quase 231 mil pacientes conseguiram se recuperar. Até o momento, 5.081 pessoas não resistiram à batalha contra o coronavírus. E nós vamos até um ponto que costuma ferver no verão capixaba. A gente vai ao vivo para lá, na praia da Curva da Jurema. Quem está por lá é o repórter Felipe Chicarino. Felipe, bom dia por aí, bom dia para você. Tá tudo dominado ou tá tudo aglomerado? É bom dia ou boa tarde? Deixa eu confirmar aqui. Boa tarde já, boa tarde, Bruna, boa tarde a todos. Um feliz ano novo, Bruninha, pra você, pra quem nos acompanha pelo TN1 nesta sexta-feira ensolarada de céu azul. Mostra o céu, Bruno, como é que ele tá azul, como é que ele tá bonito. Pois é, tem muita gente aglomerada assim, Bruno, infelizmente, aqui no Juremão, muita gente aglomerada, um guarda-sol perto do outro, uma mesa perto da outra, não respeitando aquele limite ali de 2,5 metros, que é um limite mais seguro, né, para ficar próximo. Mas muita gente sem máscara também, mas a gente precisa fazer justiça, porque existem aquelas pessoas que se cuidam, que se preocupam e que aproveitam sim a praia, mas de uma forma mais preventiva, mais segura, mais afastada. É o caso dessas duas moças aqui que estão aqui afastadas. Deixa eu ver se eu lembro. É a Mara e a Cleonice. É isso? Tudo bem com você? Feliz ano novo. Vocês estão afastadas um pouco por quê? Boa tarde. Prevenção, né? Está muito avançado aí o corona, então a gente tem que se prevenir, né? Se afastar. E eu tô aqui sem a máscara porque eu tava bebendo uma aguinha, mas... Essa água tem a ver com alguma coisa com ressaca do ano novo ou não? A água é ressaca do ano novo já ou não? Um pouquinho também. E você, Mara, como é que passou o ano novo e como é que é vir à praia de uma forma diferente agora, né? De máscara, mantendo esse isolamento. Como é que é para você? Né? Porque estamos vivendo uma fase difícil, né? Então é melhor se precaver, já que a gente quer ainda manter o lazer que é a praia, né? E aproveitar um pouco o verão. E manter a vida também, que é o mais importante. Sim, sem dúvida. Começar o ano, né? Preservando a nossa vida. Meninas, muito obrigado. Um feliz ano novo para vocês. Que seja um ano de muita saúde e de muito trabalho e de pouca doença. Com certeza. Tá bom, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. É isso aí, Bruna. Só continuar conversando aqui, né? A galera da saúde recomendou, o governo recomendou, os municípios recomendaram, mas não teve jeito não. A virada de ano, ela não foi só agitada, como também aglomerada. Queria que vocês percebessem essas imagens lá da praia de Peracanga, em Guarapari. Olha a quantidade de gente se despedindo deste ano de 2020. E também houve aglomeração, não só lá em Peracanga, como também na Praia do Morro, como também lá em Setibão, em Setiba. Aí o que a Prefeitura de Guarapari falou sobre isso? Que eles não têm medido esforços, né, para poder fiscalizar. Só que também falta a conscientização. É aquele negócio da conta não fechar, né? Eu tenho uma quantidade muito grande de turistas e uma quantidade bem mais limitada de fiscais. A conta não fecha. E quem pode pagar essa conta é a superlotação, né, nas UTIs, nos leitos de cuidados com pacientes com Covid-19. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, né, porque não foi... a gente teve suspendido aí as queimas de fogos, né? As queimas de fogos foram suspensas, não só aqui na Grande Vitória, mas como no estado todo, só que nem por isso a virada de ano foi silenciosa. A gente teve fogos, a gente teve, né, queima de fogos na Serra, no bairro da Penha, em Vitória,
e em Guriri, no norte do Espírito Santo. E falando em Guriri, é bom chamar a atenção que tanto no norte do estado, no município de São Mateus, é onde fica o balneário de Guriri, como em Guarapari, esses dois municípios, eles estão no risco alto de proliferação da Covid-19, né? Então são municípios que deveriam estar preocupadíssimos, se cuidando para não dar treta, para não deixar o vírus proliferar, porque já são municípios com grau de risco alto para a contaminação da Covid-19. E só lembrando que hoje deve sair aí pelo governo do estado a 38ª, né? O 38º mapa de risco. E o governo do estado já disse, o secretário de saúde já repetiu várias vezes que os municípios aqui da Grande Vitória pode ser que entrem, se não for nessa semana, nos próximos dias no risco alto. E a gente tem, né, a nossa liberdade mais cerceada quando estamos no grau de risco alto. Os bares são fechados, restaurantes só abrem até 8 horas da noite, não pode abrir parque, ou seja, as restrições são mais acentuadas. Que mais? A gente tem aí também, né, essa questão do isolamento que precisa ser respeitado, a gente já está cansado de falar isso, porque senão, se a gente entra no grau de risco alto, além do prejuízo econômico, a gente tem também o prejuízo de saúde. A gente está com a curva da Covid-19 subindo como um foguete. O número de casos, o número de mortes, também o número de ocupação nos leitos. A gente precisa se antenar para isso, Bruna, não dá mais. E agora, né, recentemente, ontem para ser mais exato, em São Paulo foi detectada a nova cepa, né? Ou seja, a nova mutação do coronavírus, que tem até 70% de chances de proliferar de forma mais rápida. Ou seja, a gente já tem em solo brasileiro uma mutação da Covid-19 que aumenta a capacidade de transmissão. Então, vai ter mais gente sendo infectada no mesmo tempo, e aí o tão preocupante superlotação no sistema de saúde, né? Quando infla o sistema de saúde, não vai ter vaga de UTI para todo mundo, não vai ter respirador para todo mundo. A gente precisa falar disso exaustamente, a gente não cansa de falar e você também não deveria cansar de ouvir. A gente está no dia 1º de janeiro e tivemos superlotações e tivemos desrespeito ao regramento que está exposto aí, e isso influencia na sobrecarga do sistema de saúde. Vamos pensar nisso, gente. Um feliz ano novo para todo mundo e eu espero que essa maldita doença tenha um fim neste ano que começa hoje. Beijo, Bruna, beijo a todos e muita saúde e paz e trabalho. E lembre-se, se a gente acordou trabalhando e a gente não está no respirador, a gente está num baita lucro. Feliz ano novo! Valeu, Felipe. Obrigada pelas informações. A gente vê que a curva da Jurema está cheia, viu, gente? Tem que curtir a praia. Todo mundo merece curtir uma praia, mas sem aglomerar desse jeito que a gente está vendo aqui, ó. Cadeiras muito juntas, sombrinhas muito próximas. Tem que continuar tendo todos os cuidados. E olha, a virada não foi só de aglomeração não, viu? A gente fala de violência. Em Vila Velha, um jovem foi baleado e morto ao tentar defender uma amiga durante uma briga com outra mulher. Na confusão, um comerciante atirou e acabou atingindo o rapaz de 28 anos. O crime aconteceu pela manhã, nesta praça em Santa Mônica, Vila Velha. Duas mulheres brigavam quando a vítima tentou interferir. Uma das envolvidas é mulher do proprietário desse bar e a outra vizinha de rua. Mas, ao invés de conseguir apaziguar a situação, a vítima, André de Jesus Venâncio, 28 anos, acabou morto. Ao ver a confusão entre as duas rivais que têm uma birra aí antiga, o dono do bar resolveu subir na casa dele, pegar uma arma e já desceu atirando para defender a mulher. Só que um desses tiros acabou pegando no André, que estava defendendo a outra mulher. E André saiu correndo, baleado, correu por cerca de 200 metros e foi parar lá naquela esquina, já sem forças. Morreu exatamente ali. Agora, o curioso dessa situação, de acordo com os moradores, é que a mulher do dono do bar continuou aqui no local com uma faca na mão, ameaçando um outro morador. Nem mesmo quando a polícia militar chegou e mandou que ela largasse a faca, ela atendeu a ordem dos PMs. E por essa resistência, acabou detida. Quanto ao dono do bar, ele ainda não foi localizado. Pelo caminho da tentativa de fuga, ficou o chinelo da vítima. Moradores ouviram os disparos. Teve briga entre a proprietária ali do bar do Titanic, né?
mais uma outra menina, que sempre há briga entre elas. E acabou que o marido dela, no meio daquela confusão, para defender a esposa, subiu e pegou uma arma e atirou. Agora eu não sei se era para pegar no rapaz ou na moça que estava brigando com a esposa dele. Familiares de André foram até o local. A irmã dele, com um olhar fixo, parecia não acreditar no que aconteceu. André estava trabalhando com comunicação visual. Tinha, segundo esta outra irmã, passado a virada do ano com os patrões. Ele era bom, entendeu? Ele estava no lugar, acho que errado, foi defender uma pessoa que não era para ter defendido, entendeu? E acabou levando. Eu acho que deve ter confundido, acharam que ele estava no meio da briga e atirou nele em defesa. Não sei o que aconteceu, só sei que falaram que ele não estava brigando, que ele foi defender. A equipe da DHPP esteve no local já coletando as informações. A mulher do proprietário do bar seria levada à DHPP para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil diz que a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar e será entregue no plantão da Delegacia de Vila Velha. Só depois de finalizar as oitivas, a polícia terá informações do procedimento que vai ser adotado com a suspeita conduzida. E agora a gente fala da posse dos prefeitos eleitos na Grande Vitória. Por causa da pandemia, elas vão acontecer de forma diferente, serão online. Só Cariacica teve posse presencial, mas com restrição de público. A posse do prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio, do Democratas, da vice-prefeita e dos vereadores aconteceu na Câmara Municipal. A solenidade foi aberta com o hino nacional. Em seguida, os vereadores eleitos foram empossados. Dentre os 19, 11 foram reeleitos. Depois foi a vez do prefeito e da vice-prefeita. No discurso de posse, Euclério ressaltou algumas medidas que devem ser tomadas já nesses primeiros dias, incluindo a contratação de 350 agentes de saúde. A equipe de transição e a equipe que assume a saúde de Cariacica é muito competente e já está viabilizando que entre em efetivo exercício todos esses serviços imediatamente. A maioria nos 100 primeiros dias e algumas medidas, como saúde, chegar a 100 equipes de saúde da família até o final do primeiro ano. O prefeito ressaltou também medidas na infraestrutura, que inclui a BR, que corta o município. Nós já pedimos ao governador, eu e o deputado Marcelo, ele vai estadualizar a BR-262, vai ser a principal avenida de Cariacica. O prefeito eleito, Euclério Sampaio, ressaltou a tranquilidade no processo de transição. Só que ainda disse que os cofres públicos aqui do município estão numa situação instável. A expectativa é que Cariacica em breve consiga andar com as próprias pernas. A arrecadação não é grande, é pequena, é uma das menores da Grande Vitória, é a menor da Grande Vitória e nós temos que ser ousados, acreditar naquilo que fazemos. Por isso que pregamos união, porque Cariacica precisa de todos. Nós temos que fazer Cariacica avançar com aquilo que tem. Nós precisamos buscar recursos e dar condições para daqui a pouco tempo possamos andar com as nossas próprias pernas. Euclério Sampaio, do Democratas, foi eleito no segundo turno. Ele concorreu com Célia Tavares, do PT, e venceu com 58,64% dos votos. No portal tribunaonline.com você confere os horários e endereços de transmissão das posses de prefeitos e vereadores da Grande Vitória que acontecem hoje à tarde. E a gente viu aí que os prefeitos da Grande Vitória estão tomando posse hoje e o TN foi às ruas, ouviu o que os capixabas esperam dos representantes que elegeram. As eleições e as comemorações ficaram para trás, fazem parte da história política desses municípios. Hoje, 1º de janeiro, virou o ano, virou a chave, virou a folha. É chegado o momento de tirar do papel todas aquelas promessas feitas durante a campanha. Como disse um sábio uma vez, ninguém é obrigado a prometer nada a ninguém. Mas a partir do momento que se promete, se torna obrigado a cumprir. E eles terão 4 anos para isso. Para deixar a saúde melhor. Nós temos um posto de saúde ali embaixo que precisa de médico. Para melhorar também a qualidade da educação.
da segurança pública e proporcionar mais dignidade para os moradores. Tem esperança que dessa vez o prefeito eleito, ele vai olhar por nós nesse negócio, porque quando chove, a minha casa da última vez ficou na cintura. 4 anos para investir em obras de infraestrutura que possam fazer a diferença na vida das pessoas. Como eles têm já falado, quer fazer macro-drenagem, vai botar o bombeamento aqui próximo aqui do Valão, do Rio Marina. Fazendo isso aí, o combate com certeza vai ajudar. 4 anos. É preciso deixar bem claro que a democracia vai além de escolher o candidato e apertar o confirma na urna. Além de votar, fiscalizar e cobrar dos eleitos é mais do que preciso, é indispensável. Para que a gente possa fiscalizar de maneira melhor, a gente precisa se informar, tanto pelos veículos tradicionais de comunicação, jornal, TV, rádio, internet, quanto pelos canais diretos dos órgãos em si. Então o site da prefeitura, por exemplo, apresenta os serviços, as obras, os contratos, e é bem provável que esse engajamento do eleitor na participação e na fiscalização do trabalho dos prefeitos e dos vereadores melhore a prestação do serviço que nos é devolvido. 4 anos pela frente. Seu Antônio antecipa a missão que muitos eleitos terão a partir de agora. E todo prefeito quando entra tem buraco para tampar, né? E aí é de rua, é no cofre, é em todo quanto é lugar, né, meu amigo? Lembrando que os mandatos começam em janeiro e terminam em dezembro de 2024. E em instantes, o governador do estado fala sobre o futuro do Espírito Santo e os desafios no combate ao coronavírus. A gente já volta. Um ano de desafios. O maior deles, sem dúvida, o combate ao coronavírus. Desafio para todo mundo, para toda a população e também para os administradores públicos. O governador Renato Casagrande falou com o Tribuna Notícias. Entre os temas abordados, o combate à doença, quando o capixaba será vacinado e as expectativas de futuro para o Espírito Santo. Olá, amigos do TN, eu estou aqui com o governador Renato Casagrande, que vai falar aí desse ano, né, desse segundo ano dele à frente aí do governo do estado. Governador, muito obrigado por receber aí a TV Tribuna, o Tribuna Notícias, mais uma vez. Obrigado a você e desejo já um excelente ano para você e para quem está nos acompanhando. A alegria está com vocês aqui. Obrigado, governador. Governador, 2020, um ano da pandemia do coronavírus. Antes de falar desse ano, né, que realmente foi um ano turbulento, a pergunta que fica é a seguinte: quando o capixaba vai receber a vacina? A partir de fevereiro, dentro do Plano Nacional de Imunização. Lógico que isso está sob a coordenação do governo federal. Nós pedimos ao governo federal que pudesse coordenar esse trabalho, porque seria muito ruim um estado receber a vacina e outro estado não receber a vacina. Então, o governo assumiu esse compromisso e está anunciando que a partir de fevereiro começam a chegar aos estados algumas vacinas, que isso vai ser uma ação que perdurará certamente durante o ano de 2021 todo, porque primeiro nós vamos vacinar dentro do Plano Nacional de Imunização profissionais de saúde, pessoas de mais idade. Então, a cada lote de vacina que chega, a gente vai aplicando o plano definido pelo governo federal. Mas a partir de fevereiro, se Deus quiser, até porque é o único jeito da gente resolver essa pandemia, tá certo? Retomar a economia com mais consistência, é a gente ter uma vacinação ampla de toda a sociedade brasileira. Governador, desde o início, né, em março, quando a pandemia efetivamente chegou ao Espírito Santo, havia uma discussão entre economia e vida. Como é que o senhor avalia essa queda de braço? Como é que foi trabalhar isso daí? É uma queda de braço falsa, né? Um pouco meio hipócrita, porque você tem que sempre primeiro defender a vida. Tá? Não tem outro caminho, mas isso não é uma exclusão da atividade econômica. A gente tem que tentar conciliar, né, as duas coisas, sendo sempre a necessidade de você proteger a vida das pessoas. Mas nós aqui estamos viabilizando, nesse ano de 2020, nós conseguimos viabilizar uma maneira
de ir mantendo restrições sem tirar todo o oxigênio da atividade econômica. E chegamos também à conclusão, ao final do ano, que você não precisa restringir atividade onde você tem o controle do ambiente. Por exemplo, você, num comércio que você pode manter distanciamento, todo mundo usando máscara, todo mundo com álcool e gel ou com condições de lavar as mãos, todo mundo controlando a quantidade de pessoas dentro do estabelecimento, você consegue, então, manter permanentemente essa atividade. O grande problema é atividades que você não tem controle, é quando a pessoa está se alimentando, está bebendo, não pode usar máscara, está perto uma da outra, está aglomerado. Então, essas atividades, infelizmente, elas terão que ficar, de fato, por último, depois que a vacina chegar. Tá? Mas dá para conciliar sempre algumas atividades econômicas com proteção à vida, colocando sempre em primeiro lugar a proteção à vida. O senhor considera, governador, em toda a sua vida política, esse período, né, esses 9 meses, como um dos mais difíceis ou o mais difícil da sua carreira como administrador público, por conta aí da pandemia? Difícil. Esse tem sido o mais difícil, porque nós estamos lidando com um fato inesperado, né? Nós não nos planejamos para isso, tá certo? Então, foi um fato que exigiu velocidade do governo, exigiu conviver com fake news diárias, exigiu conviver com uma sociedade polarizada, com uma pandemia politizada. Se você vai usar máscara, não é politizado. Se você vai consumir um medicamento, é politizado. Se você vai fazer ou não um hospital de campanha, é politizado. Então, a gente teve que conviver com um debate político intenso durante toda a pandemia, envolvendo todos os assuntos. A vacina agora é politizada e a gente teve que conviver desmentindo fake news de gente irresponsável, que na hora que as pessoas estão perdendo vida, né, as pessoas ainda promovem e produzem e disseminam notícias falsas para atrapalhar o trabalho de quem está à frente combatendo a pandemia. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o senhor, lá no início, em abril, sobre a ação do governo federal em relação à ação da pandemia. E a gente falou sobre uma falta de coordenação única. Isso continua até hoje? Como o senhor avalia o governo federal hoje, 9 meses depois? Ele teve um comportamento assim, diferente. Assim, ele ajudou muito os estados e os municípios, repassando recursos. Ele ajudou muito no auxílio emergencial para as pessoas, tá certo? Ao mesmo tempo, os sinais dados pelo presidente é um sinal de quem nega a pandemia. E isso, de fato, ajudou a politizar a pandemia. Então, de um lado, o governo foi muito bem, de outro lado, naquilo que o governo deveria fazer de orientação, de estar junto com os governadores, prefeitos, numa única direção, isso o governo não conseguiu coordenar. O que nós conseguimos que o governo coordenasse agora foi o Plano Nacional de Imunização, né? Que aí sim é muito importante isso. Se ele tivesse assumido essa coordenação nacional junto conosco, junto com os municípios, teria sido mais leve talvez não seja a palavra, mas teria sido mais eficiente todo o enfrentamento à pandemia. A gente está falando do ano difícil, né? Mas no mês passado o governo anunciou aí um plano de investimentos de quase 33 bilhões de reais até 2022, que é o Convivência Consciente. Aí eu pergunto para o senhor, já para os próximos meses, o que o capixaba pode ver aí de uma mudança efetiva da ação desse plano na vida dele? Esse plano ele tem frentes de trabalho, né? Primeiro, assim, agilidade no investimento público, tá certo? Então nós estamos destravando obras públicas, dando velocidade a essas obras públicas, tá? Para a gente poder gerar emprego, gerar renda, gerar eficiência no Estado. Ao mesmo tempo, nós estamos criando um ambiente de negócio bom no Estado, a gente tem atraído muitos empreendimentos privados. Recentemente anunciei o investimento da CIMEF aqui em Cariacica, de 50 milhões de dólares, mais de 400 milhões de reais. E todos os dias a gente tem algum investimento privado sendo anunciado. Então, assim, o capixaba pode ter certeza que com a retomada da atividade econômica, o equilíbrio fiscal que a gente tem, a organização do Estado que a gente tem, desde o período que eu governei o Estado, de 2011 a 2014, a gente colocou o Estado como nota máxima na gestão fiscal,
criamos agora o Fundo Soberano, é um fundo que busca recursos do dia a dia nosso para poder a gente pensar nas futuras gerações, pensar no futuro do Estado do Espírito Santo. Não vai ter nenhum efeito no meu governo, mas eu estou pensando para frente. Acho que o governante tem que pensar para além do seu mandato, tá certo? Então, nós temos um Estado que tem a menor mortalidade infantil do Brasil, o melhor ensino médio do Brasil, a segunda maior longevidade do Brasil, um Estado que agora não tem mais papel. A partir de 1º de janeiro desse ano que está começando, né, nós não teremos mais papel tramitando no governo do Estado. Tá certo? Então, o Estado está avançando também num ambiente de inovação. Então, nós estamos muito tristes com as mortes da pandemia, né, com o crescimento de novo da pandemia, mas a gente cuidou da pandemia, estamos cuidando da gestão da pandemia, mas também não paramos outras atividades do governo. É certo que esse tema pandemia é o tema do ano, né, governador? É o principal. Mas eu pergunto para o senhor assim, qual seria um segundo desafio na administração do senhor? Seria a segurança, por exemplo? O segundo desafio são dois grandes desafios que a gente tem para 2021. Segurança pública, né, porque ainda é um tema que o Estado não resolveu, tá certo? Nós não conseguimos resolver. Eu fiz um bom trabalho de 2011 a 2014, estruturamos o sistema de segurança. 2015 a 2018, o Estado se desorganizou de novo na segurança pública, estou tendo que retomar de novo, tá certo? A reestruturação de todo o sistema de segurança pública do Estado. Então, a segurança pública tem que ter continuidade. Se não tiver continuidade, não tem o resultado que a gente precisa. Então, segurança pública, por falta de continuidade, ainda nós temos um desafio pela frente. O outro desafio nosso é o desafio da desigualdade, tá? A crise da pandemia aprofunda a desigualdade, tá certo? Então, em 2021 nós vamos viver um ano de muita desigualdade, que vai exigir uma ação forte do governo estadual, dos governos municipais, do governo federal e da sociedade capixaba, para a gente diminuir a desigualdade presente na sociedade capixaba. A educação, governador, ela continua no ensino médio, né, nos municípios aí que estão com uma certa evolução do Covid, eles continuam no ano que vem. E no ensino fundamental, existe a previsão de voltar o presencial? 2020 nós voltamos com todos, ensino fundamental e médio de responsabilidade do Estado. Nenhum município voltou, tá sendo nós voltamos no Estado. Assim, minha defesa é que neste ano de 2021 a gente volte, né, no modelo híbrido, metade da turma numa semana, metade da turma na outra semana. Então, uma semana atividade remota, outra semana atividade presencial, porque a ausência da criança da sala de aula é um prejuízo incalculável. Muitas crianças e jovens se perdem em atividades ilícitas por não estar indo à escola. A escola é um ambiente bom para a criança, é um local de segurança alimentar, às vezes a principal alimentação da criança é ali a merenda. Então, assim, eu defendo que hoje nós permitimos que essa atividade híbrida aconteça nos municípios de risco baixo e risco moderado. Mas eu sou defensor da gente construir um ambiente para até em risco alto a gente funcione a atividade da educação, porque foi um prejuízo muito grande a ausência do aluno na sala de aula em 2020. Governador, agora eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem aos capixabas, né, nesse ano aí considerado realmente difícil e com uma possibilidade de já um começo aí também complicado. Não vou dizer que seja uma segunda onda, mas nós estamos vivendo a segunda fase da primeira onda, né, que é um crescimento da pandemia, que é um crescimento dos mortos, é um crescimento da internação, do número de contagiados, então é a realidade. Então, assim, o que a gente deseja para 2021 é que a gente continue com os sentimentos de sempre, né, de prosperidade, de paz, né, de fraternidade, né, de sucesso, mas que a gente incorpore em 2021 né, toda a empatia que a gente tem que ter, de preocupação com as outras pessoas. Empatia é você trocar de posição com a pessoa, é você se colocar no lugar da outra pessoa, que em 2021 a gente possa sempre se colocar no lugar da outra pessoa, para a gente sentir o que a pessoa está sentindo, que a gente tem um ano de muita disciplina, que os protocolos vão continuar, tá certo?
de muita resiliência e muita resistência. Então, um ano diferente, igual em termos de cuidado 2020, diferente de outros anos que nós já vivenciamos. Mas, de qualquer modo e de qualquer maneira, com todo o meu coração, que a gente tenha um excelente ano de 2021. Governador, queria agradecer, né, pela sua participação aqui no Tribuna Notícias, desejar aí ao senhor uma boa administração, excelente administração. Muito obrigado, um abraço. E a gente deseja um excelente ano novo ao governador e sucesso nessa administração de 2021. O TN1 volta rapidinho com a previsão do tempo. Tem previsão de pancadas de chuva agora à tarde. É um instante só, a gente já volta. TN1 de volta e tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas agora à tarde na Grande Vitória. No sul do estado, região serrana e também na Grande Vitória. Temperatura mínima de 23 e máxima de 33 graus. No norte, capixaba, sol entre muitas nuvens e pancada de chuva à noite. Temperatura mínima de 21 e máxima de 36 graus. Gente, 2020 é um ano que ficou na história por causa da pandemia do coronavírus. Mas outros fatos também marcaram os capixabas. Acompanhe agora na nossa retrospectiva. Esse ano não vai ser igual aquele que passou. A frase da marchinha cai como uma luva para 2020. É fato. Este ano não foi igual aos outros para mim, para você, para o mundo, para o Espírito Santo. Esse ano não foi o mesmo para os moradores de Iconha, no sul do estado. Era sexta-feira, dia 17 de janeiro, quando uma enxurrada varreu a cidade. Destruição para todos os lados. Equipes do Exército se deslocaram ao município. O reflexo da força da água chegou em outras cidades. Alfredo Chaves, Castelo, Muniz Freire, Vargem Alta. 10 pessoas morreram. Dias que ainda estão marcados na vida dos moradores dessas cidades. Foi horrível, horrível. A força da natureza causando tragédia e o tráfico de drogas matando. Alice da Silva Almeida tinha 3 anos de idade, estava brincando no quintal de casa, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Ela foi morta com um tiro na cabeça. O alvo dos criminosos era um jovem que morreu meses depois. A guerra do tráfico matando inocentes e destruindo famílias todos os dias. Ainda no início do ano, o assunto se tornou destaque nos noticiários: o novo coronavírus. Aos poucos, a notícia e o vírus se espalharam pelo mundo. E no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou: a Covid-19 era uma pandemia. 6 dias antes, o que parecia estar longe já era confirmado aqui no Espírito Santo. O primeiro caso de Covid-19 no estado. Não tem que ter pânico, tem que se cuidar, tem que ter prevenção. Os casos foram aumentando. Em menos de um mês, a primeira morte causada pelo novo vírus foi confirmada no Espírito Santo. A partir daí, os números só subiram. Atualizações diárias, novos casos, mais mortes, alguns curados. Leitos de UTIs lotados, mais leitos para suprir a demanda. As orientações foram chegando: higienização, álcool em gel, máscara e as primeiras medidas para conter o vírus. Rodízio no funcionamento do comércio, suspensão das aulas, home office, ficar dentro de casa. E as consequências também chegaram. Demissões, impacto na economia, a procura desenfreada pela cura, a corrida aos supermercados para estocar. Diante do caos, auxílio emergencial e o inevitável, e que deveria e ainda deve ser evitado: aglomerações. Enquanto a pandemia avançava, os fatos continuavam, a notícia não para. A região metropolitana virou um barril de pólvora. Ataques e mais ataques registrados no centro da cidade. Leitão da Silva, Ilha do Príncipe, a chacina da Ilha do Doutor Américo. 4 pessoas mortas. Em menos de um mês, mais 2 mortes às 5 da tarde na Avenida Princesa Isabel. Todos os casos ligados diretamente ao tráfico de drogas, mas nem todas as vítimas envolvidas com o mundo do crime. Para demonstrar a força que tem, os traficantes incendiaram um ônibus, pediu melhorias para a população carcerária. 12 coletivos queimados, 4 milhões em prejuízo. Por falar em fogo, tragédias causadas pelas chamas ao longo de 2020. Num prédio no bairro Nobre da capital, o desespero dos vizinhos, a aflição para salvar uma criança, o suspiro de alívio de reação.
descrença com a confirmação da morte. E o laudo apontou que o incêndio foi causado por problemas na fiação. O carro que explodiu em movimento e o desespero das pessoas tentando ajudar, em vão, o motorista do veículo. Enquanto isso, a curva de novos casos da Covid caindo, o número de mortes diminuindo e os leitos voltando ao normal. O afrouxamento das restrições. Um respiro que se transformou numa espécie de autorização para a irresponsabilidade. Eventos, aglomerações, praias, aglomerações, ônibus, aglomerações. As máscaras caíram sem trocadilho e deu e ainda dá para perceber quem não tá nem aí pro vírus. E diante do novo normal, o choque do absurdo. Uma menina de 10 anos de São Mateus, norte do estado, estuprada pelo próprio tio. A justiça concedeu o aborto e ela foi chamada de assassina. O caso viralizou na internet, os dados da vítima foram espalhados pela rede. Só um dos vários casos em que crianças foram abusadas sexualmente no Espírito Santo. Em pleno 2020, um ano em que o racismo foi execrado internacionalmente e por aqui também, porque vidas negras importam, o flagrante do preconceito no estado. Violência contra a mulher, rostos que entraram numa estatística infeliz. Até o último mês, 22 feminicídios foram registrados no Espírito Santo. Morreram por serem mulheres. Os principais suspeitos, companheiros e ex-companheiros, e que ainda tiveram coragem de acompanhar a dor das famílias. Entre tantas tragédias, boas notícias. A solidariedade em meio à destruição provocada pela água. Em meio à tragédia doméstica de um incêndio, o ato de um pai de salvar os filhos e o toque no coração, doações. Em meio à pandemia, o se reinventar, o espaço dos classificados do TN. Eleições 2020, momento de exercer a democracia, a escolha de novos rumos. Agora, na reta final, infelizmente, aumento no número de novos casos e mortes. Mas o ano do medo, de dor, também despertou a esperança. É que a vacina já está aí e, ao que tudo indica, vai chegar até nós. Em meio à tragédia mundial da pandemia, no estado, os curados. Eles venceram a Covid. Falta pouco. 2020 já está acabando, mas a pandemia continua. Por isso, não vamos nos descuidar. Distanciamento, higienização, máscara são mais que necessários. Ainda são gestos e atitudes essenciais para a vida. Para que 2021 não seja igual a esse ano que já está indo. Feliz Ano Novo, com a esperança da cura. Lindo, né? Que 2021 seja o ano de recomeço e de retomada da vida normal. Eu te desejo saúde, prosperidade e fé. Força, amigos! Nós seguimos juntinhos e tenha certeza, você pode contar com o TN1. Sempre. Boa tarde para você e à noite eu tô te esperando no TN2. Beijo, até lá!